Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Vamos começar a olhar para o capítulo 4 do livro de Esdras. Nós temos estado a analisar este livro há algum tempo e estamos agora a ver este texto do capítulo 4. Nós vamos começar a partir do verso 1. E diz assim a palavra do nosso Deus. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados tinham regressado e estavam a construir o templo, vieram ter com Zorobabel e com os outros chefes, sugerindo-lhes o seguinte: deixa-nos trabalhar convosco, pois estamos tão interessados no vosso Deus como vocês. Temos-lhe sacrificado já mesmo desde que Aser Adon nos trouxe para aqui. Aqui esta primeira paragem que nós vamos fazer na leitura do texto bíblico mostra aqui que o povo de Judá está agora diante de um grande desafio. Eu diria mesmo está diante de uma grande tentação. E a tentação é manter uma boa vizinhança com estes povos que têm práticas pagãs, ou realmente manter-se firmes diante de Deus, não pactuando ou fazendo cedências quanto à sua prática de culto para com Deus. Os habitantes que naquela altura estavam a morar na Palestina, naquela região, eles tinham práticas pagãs, faziam idolatria, e eles queriam se envolver na construção do templo. Assim, supostamente iriam servir a Deus juntos. Esses habitantes, apesar de tudo, pertenciam ainda a algumas tribos de Israel que tinham sido levadas pelo cativeiro da Assíria e agora tinham regressado antes àquela região. E agora chegavam algumas das tribos de Israel, portanto de todo o Israel, e estavam realmente a tentar recomeçar a nação. Só que havia este desafio. As pessoas que ali estavam tinham-se cruzado com outras culturas, tinham absorvido a sua prática idólatra, estavam a viver num sincretismo religioso muito grande, mas lançam o desafio para aqueles que ali estavam, para poderem se juntar, para poderem cooperar e dizerem, ok, nós vamos fazer as coisas em conjunto. Não importa muito o que temos vivido no passado, não importa muito se vocês têm uma religião exclusiva ou se nós temos aqui umas práticas idólatras ou não, à mistura, isto não é muito relevante. Nós temos vivido, de alguma forma, a adorar o vosso Deus. Nós vimos anteriormente o cuidado que Judá tinha tido ao voltar do cativeiro, exigindo até as genealogias de cada elemento, para que ninguém voltasse sem ser verdadeiramente identificado com uma vida espiritual. Esta era a grande preocupação. Judá teme criar um culto em que todo mundo faz parte, mas que se misturam diversos credos, muitos deles contrários até à vontade de Deus. Hoje em dia nós temos algumas comunidades que pensam desta forma. Vamos juntar todas as religiões, vamos juntar todo tipo de adoração, todo tipo de deuses, pois não faz mal. O que interessa é que temos todos uma motivação comum. Realmente na palavra de Deus nós não encontramos este tipo de atitude. A palavra de Deus mostra que há um só Deus, há um só Senhor e devemos realmente ter só uma adoração. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante notar que neste texto aqui Jesus Cristo não é assim muito abrangente. Ele é extremamente exclusivista. Ele diz que Ele e somente Ele é o caminho. Ele e somente Ele é a verdade. Ele e somente Ele é a vida. E que não há outro caminho para Deus a não ser Ele próprio. Isto realmente fecha muitas outras opções.
Eu sei que na nossa mentalidade pós-moderna nós consideramos que há 1001 verdades. Achamos que, enfim, tu tens a tua verdade, eu tenho a minha. Não há uma verdade comum, não há uma verdade coletiva. Mas Jesus está a dizer que Ele mesmo é a verdade. Muitos de nós achamos que hoje não há um só caminho. Enfim, há vários caminhos, várias possibilidades, cada um toma o seu caminho e temos esta mentalidade assim. Jesus diz, eu sou o caminho. Muitas vezes as pessoas pensam, bem, não interessa muito a religião que nós temos, não interessa até muito se somos cristãos e temos outras práticas que divergem daquilo que a Bíblia diz. Afinal de contas, o que importa é nos respeitarmos mutuamente. É fundamental termos respeito uns pelos outros. É fundamental aceitarmos as decisões que outra pessoa toma. O que temos que distinguir é que o facto de uma outra pessoa ser respeitada, o facto de ela poder tomar a sua opção de seguir quem bem entender, não quer dizer que nós vamos ter que fazer um culto conjunto, não quer dizer sequer que temos que fazer um culto a adorar deuses diferentes e estar no mesmo espaço. É importante nós percebermos que realmente quando queremos um relacionamento verdadeiro com Deus, a única opção que temos é seguir a Cristo. Não há qualquer outro nome que possa ser dado debaixo dos céus ou na terra que realmente possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Cristo. E é importante nós entendermos exatamente isso. É por isso mesmo, creio eu, que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14 e 15, ele nos diz, não nos coloquemos num jugo desigual, pois que comunhão há entre as trevas e a luz? Ou que comunhão há entre Cristo e o diabo? Então ele coloca esta ideia sobre a questão do associativismo, a questão de nos associarmos com alguém, a questão de nos relacionarmos com alguém. Então isto é válido para muitas áreas. É verdade que é válido para os relacionamentos, é verdade que é válido para as questões de fé, é verdade que é válido para as questões, inclusive, relacionadas com associações e sociedades, pois como é que nos vamos colocar numa sociedade quando os valores são completamente diferentes? Como é que eu vou criar uma empresa com alguém que pensa que fugir ao fisco, mentir, é válido, é legítimo, quando um cristão acha que isso realmente é desonrar a Deus, em primeiro lugar, antes de desonrar até o Estado e as pessoas com quem trabalham? Então, o apóstolo Paulo diz que não nos coloquemos nesse jugo desigual. Não pode haver comunhão entre as trevas e a luz, assim como não pode haver comunhão entre Cristo e o diabo. Então tenhamos muito cuidado quanto a essa ideia de que vamos juntar todas as partes, vamos fazer um grande culto de celebração com pessoas que têm posturas diferentes na fé, pessoas que realmente não adoram sequer o mesmo Deus, pessoas que não servem a Cristo. Claro, não estou a falar de nos juntarmos com outras comunidades que professam a mesma fé que nós, que leem a mesma Bíblia, que realmente seguem a Cristo como o único Senhor e Salvador. Não é disto que eu estou a falar. Nem estou a falar de nos fecharmos sobre nós próprios. A questão não é essa. A questão é de não termos comunhão com as trevas. Não pensarmos que podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. No fundo, criar um sincretismo religioso em que já não há realmente um caminho, já não há realmente uma relação com Deus. É tudo muito abstrato, tudo muito estranho. Por isso mesmo aqui foi colocada uma tentação diante dos filhos de Israel. Eles queriam realmente se juntar e estavam dispostos e até declaravam que já tinham essa adoração para com Deus. Mas aqui nestes textos que se vão seguir, nós vamos descobrir realmente se estas pessoas eram interessadas em Deus ou não. E é pelas atitudes delas que nós podemos confirmar se estas pessoas são realmente seguidoras de Deus ou não são seguidoras de Deus. Vejamos então o que é que diz o texto bíblico. Vamos voltar ao nosso texto e vejamos como Judá responde a esta pretensão que foi colocada diante deles. Verso 3 diz assim: Mas Zorobabel, Jesua e os outros líderes judeus replicaram-lhes: Não, vocês não podem participar conosco nesta obra. O templo de Deus de Israel terá de ser construído pelos próprios israelitas, tal como mandou o rei Ciro. Aqui os líderes religiosos foram muito cuidadosos
e realmente mostraram esta preocupação em estarem separados. Eles mostraram realmente que não iam pactuar com estes cultos idólatras, não iam pactuar com esta grande mistura de credos e ideologias contrárias à vontade de Deus. O pior é que muitas vezes há pessoas que assumem esta postura. Hoje em dia vemos pessoas que promovem este tipo de atitudes. E o pior é que muitas vezes esta gente critica, até às vezes persegue aqueles que não se querem misturar, não querem ter um envolvimento tão abrangente como este que as Escrituras não permitem. Vemos aqui que as pessoas que foram rejeitadas no culto judaico passaram a perseguir violentamente os judeus. Não tendo sido aceitos, eles voltaram-se contra estes judeus. Isso nos faz pensar realmente se estas pessoas tinham a atitude correta para criar um culto conjunto, uma atividade conjunta em que manifestassem o mesmo desejo de seguir e servir a Deus. Claramente mostra que não. Quando nós declaramos que queremos servir a Deus e queremos amar o próximo, queremos procurar amar até os nossos inimigos, e vemos pessoas como estas que procuram rapidamente vingar-se, procuram rapidamente atrapalhar o serviço que estamos a desenvolver. Isto mostra claramente que elas não estão imbuídas do mesmo espírito, não têm os mesmos valores e por isso mesmo estão prontas a, se necessário for, agir com violência. Isto deve realmente fazer-nos pensar sobre estas possíveis relações, essas ideias de juntarmos todas as confissões, todas as religiões, numa relação de adoração suposta a um Deus que não se sabe bem qual é. Aqui os líderes tiveram muita prudência, eles tiveram muito cuidado e por isso mesmo eles declararam que não, este serviço aqui deveria ser feito com muita santidade, com a compreensão clara e completa do que significa adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Então devemos ter esta atenção e o percebermos que não vamos talvez abdicar deste princípio de adorarmos o nosso Deus de uma forma sincera e transparente. Isto não quer dizer que não devemos ser tolerantes para com os outros. É óbvio que sim, devemos praticar a tolerância, devemos praticar o amor ao próximo, devemos respeitar as pessoas que têm outras práticas de fé. Aliás, é muito interessante vermos que no nosso país têm sido os cristãos evangélicos os maiores defensores da liberdade religiosa. E por isso mesmo devemos prosseguir nesse caminho. É o próprio Deus que dá liberdade aos homens de poderem escolher. Não estou a dizer com isto que Deus fica contente quando o homem escolhe seguir um caminho contrário à sua vontade. É óbvio que não fica, mas ao mesmo tempo Deus permite que o homem possa escolher. Deus não obriga ninguém a seguir a Cristo. Deus não obriga ninguém a abraçar o seu amor. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade não quer dizer que a pessoa está correta. E nós, como cristãos, devemos realmente continuar a defender que todas as pessoas, independentemente daquilo que elas acreditem, devem ter a liberdade de poder tomar a sua opção. Porque o próprio Deus o faz dessa forma. E então, na nossa nação, nós realmente verificamos que, infelizmente, muitas vezes a liberdade religiosa é violada. Há muitas vezes opressão, há muitas vezes pessoas que são discriminadas ou coagidas a deixarem de ler a Bíblia, deixarem talvez de ouvir este programa, porque realmente a comunidade faz pressão para que as pessoas se mantenham na sua postura tradicional. É importante que cada um de nós perceba que o direito de seguir a Cristo é um direito constitucional. Está consagrado na nossa Constituição o direito a cada cidadão poder professar a fé que bem entende. Infelizmente, na prática, nem sempre é assim. Infelizmente, na prática, nem sempre o Estado e as entidades governamentais facilitam a que cada indivíduo tenha essa liberdade de expressão, essa liberdade religiosa. Mas, enfim, dentro das nossas limitações, temos pelo menos a liberdade de poder escolher a quem nós queremos servir. E por isso mesmo devemos manter a nossa postura de defender aqueles que também querem ter o seu direito de seguir aquilo que eles bem entendem. Pode ser que eles não escolham seguir o caminho que nós propusemos,
No entanto, devemos defender esse direito para que a pessoa possa se manter dentro daquilo que foi a sua escolha. Mas continuando e voltando aqui ao nosso texto e a esta relação em que os judeus foram colocados diante de uma situação delicada, mas eles se mantiveram firmes, mas diz ainda o verso 4 deste capítulo 4 do livro de Esdras. Contudo, o próprio povo que já residia nesta terra antes tentava desencorajá-los e aterrorizá-los, enviando ao mesmo tempo agentes seus ao rei Ciro, para lhes contarem mentiras a respeito deles. Esta situação manteve-se assim durante todo o resto do reinado de Ciro, até que o rei Dário subiu ao trono. Posteriormente, quando ao rei Assuero começou a reinar, escreveram-lhe uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Fizeram o mesmo durante o reinado de Artaxerxes, Bislão, Mitradate e Tabeel, mas os seus companheiros escreveram a este último monarca em aramaico, tendo sido traduzida para que o rei a compreendesse. Outros que participaram nesta ação acusatória junto do rei Artaxerxes foram o governador Reum Sinzai, o secretário da administração, vários juízes, chefes locais, homens persas, indivíduos da Babilônia e de Erech e de Susã, e gente mesmo de outras nações. Tinham sido trazidas das suas terras pelo grande e afamado Osnapar e instalados em Jerusalém, em Samaria e outras terras ao ocidente do Eufrates. É, pois, este o texto que refere a carta. Diz assim: Majestade, saudações te enviamos, os teus leais súbditos, ao ocidente do rio Eufrates. Permita-nos informar-te que os judeus, enviados a Jerusalém desde a Babilônia, estão a reconstruir esta cidade rebelde e malvada. Já reconstruíram as muralhas e refizeram os alicerces do templo. Por isso pretendemos que fiques a saber que se esta cidade for reconstruída, não será para teu benefício, pois os judeus não pagarão imposto nem as taxas devidas. Somos súbditos reconhecidos da administração real, por isso não vemos com bons olhos a desonra do rei. Em consequência, resolvemos avisar-te. Sugerimos que mandes investigar as antigas crónicas para verificar o quanto esta cidade foi contenciosa no passado. Foi mesmo destruída por causa da sua longa história de sedição contra os reis e nações que procuravam controlá-la. Queremos informar-te que se esta cidade for reconstruída e as suas muralhas fechadas, o melhor será esquecer-te desta parte do teu império para cá do Eufratas, pois perdê-la-ás. Nós vemos aqui esta carta que prossegue nestes termos contundentes contra os judeus para realmente eles pararem a construção do templo. Então vemos que, primeiramente, eles começam com palavras de cooperação, com uma intenção, parece boa, mas depois, quando realmente os judeus manifestam a sua vontade de querer servir a Deus de uma forma santa, cuidada, não reconstruírem o templo de qualquer forma, vemos aqui a reação destas pessoas. Realmente as suas intenções de cooperação não passavam mais do que intenções para provavelmente parar este processo, pois eles a seguir reagem com difamações, começam a levantar questões diante do rei, parecem agora muito interessados e preocupados com o rei, e realmente com este tipo de pessoas que nós vemos aqui descritos nestes textos das páginas da Bíblia, nós devemos ter muita cautela. Se você se depara com uma pessoa que está sempre a bajulá-lo, sempre a elogiá-lo, sempre a tentar agradar-lhe a si, mas numa altura em que você não lhe dá uma oportunidade, não lhe dá a atenção devida, essa pessoa começa-se a lamentar, começa talvez a difamá-lo a si. Então realmente é alguém com quem você deve ter alguma cautela no seu relacionamento. Nós vemos como estas pessoas eram realmente maldosas e conseguiram chegar ao ponto de difamar de tal maneira os judeus que levaram um grupo de pessoas bastante influente, administradores do imperador, pessoas irresponsáveis, até outros povos, a se juntarem para maquinar esta difamação. Nós realmente podemos ver como é poderosa a difamação. E é por isso mesmo que nós cristãos
temos que nos abster dela. Falar mal de outras pessoas ou permitir que outras pessoas falem mal de alguém é realmente estarmos a envolver-nos em algo que pode ser realmente destrutivo para o caráter e para a vida dessa pessoa. Mas o texto bíblico prossegue e diz: o rei mandou então esta resposta ao governador Reum e ao secretário Sinzai, assim aos seus companheiros que viviam na Samaria e em toda a área do ocidente do Eufrates. Paz. A carta que me enviaram foi traduzida e lida perante mim. Ordenei uma pesquisa às crónicas antigas e encontrei, na verdade, que Jerusalém fora nos tempos passados um foco de insurreição contra muitos reis. Com efeito, a sedição e a rebelião eram coisa habitual ali. Houve, no entanto, reis notáveis em Jerusalém que chegaram a ter domínio sobre toda a terra para além do Eufrates, recebendo os vastos tributos, cobrando dinheiro e rendas. Em consequência, ordeno que essa gente pare o trabalho, a fim de que essa cidade não venha a ser reconstruída. Que a minha ordem seja cumprida estritamente, pois não posso permitir que haja prejuízo contra os interesses do rei. Quando esta carta chegou às mãos de Reum e de Sinzai, foram a correr a Jerusalém e forçaram os judeus para parar a obra. Dessa maneira, os trabalhos foram suspensos até ao 2º ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. Nós vemos que estas pessoas realmente alcançaram os seus objetivos. Mas também sabemos que aqueles que confiam em Deus não ficam desamparados. Parece aqui que houve uma vitória dos inimigos de Deus e do povo de Deus. Mas vamos ver como Deus responde a esta situação. E isso faremos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.